Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júlio Eduardo e sou professor de Física do Instituto Federal de Rondônia e nós estaremos iniciando mais uma aula de hoje sobre associação de resistores. Peço já de antemão que você que não é inscrito no canal, que se inscreva no nosso canal e você que é inscrito, compartilhe com seus amigos, tá? Nas redes sociais ou em outras mídias e também dê um like e comente positivamente. Então, como eu já falei, a nossa aula de hoje é a associação de resistores. Nós já vimos na aula passada que resistor ele é um dispositivo que transforma a energia elétrica em energia térmica através do efeito denominado efeito Joule, né? Que é o efeito ao qual a energia elétrica ela é convertida em energia térmica. Os maiores exemplos de resistores que nós podemos, mais comuns que nós usamos, é a lâmpada. E aqui, como exemplificado aqui no slide inicial. Sem mais delongas, né? Vamos para nossa aula de hoje. Bem, pessoal, então, a associação de resistores ela pode ser feita de duas formas, né? É lógico que a associação em síntese a gente associa de forma mista, mas ela pode ser associada em série ou associada em paralelo, tá? Associação em série ou associação em paralelo. Se eu pego um circuito e associo os resistores em série em paralelo, a gente chama isso de associação mista. Mas toda associação mista ela vem acompanhada de uma gama de associações em série e em paralelo. Pessoal, a associação, colocar os resistores associados em série e em paralelo, faz com que eu possa ter uma resistência equivalente maior ou menor com a mesma quantidade de resistores. Nós vamos ver mais à frente, que se eu associo os resistores em série, eu posso ter uma resistência equivalente muito alta. E se eu associo em paralelo, uma resistência mais baixa, tá? Para a mesma quantidade de resistores. Por exemplo, se eu pego quatro resistores e associo em série, eu vou ter uma resistência maior. Mas se eu pego quatro resistores e associo em paralelo, eu vou ter uma resistência menor utilizando os mesmos quatro resistores. Então, essas associações ajudam para que eu possa ter uma resistência equivalente maior ou menor, consequentemente isso vai interferir o quê? Na corrente elétrica, porque os resistores eles são inversamente proporcionais à corrente, então quanto menor a resistência, maior a corrente, e quanto maior a resistência, menor a corrente. Então nós temos aqui, pessoal, uma associação em série. Nós temos três resistores aqui, uma de cor vermelha, azul e verde, tá? Lógico que aqui está passando a corrente elétrica alimentando esses resistores, tá? No caso aqui são lâmpadas de LED. E como eles estão um do lado do outro, então nós dizemos que esses resistores estão em série, um do lado do outro, beleza? Bem, pessoal, nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente pode representar também dessa forma, tá? Uma coisa mais real, né? Então, nós temos aqui o gerador, seria a pilha, o condutor seria o fio e as lâmpadas, né, são representadas pela lâmpada de LED, aqui lâmpadas incandescentes. Ok, pessoal? Bem, então o que acontece? Nesse caso aí da associação de resistores, a gente tem que lembrar o seguinte, vamos lá, vamos voltar aqui. Primeiro, a corrente que passa aqui é a mesma para os três resistores. Por quê? Primeiro, você está vendo aí que eu tenho só um caminho. Então, a corrente que vai passar aqui é o mesmo caminho para os três. Então, se aqui passa uma corrente X, também vai passar na azul uma corrente X e também vai passar na lâmpada vermelha
uma corrente X, porque não tem como o mesmo condutor transportar correntes diferentes. Beleza, pessoal? Bem, então olha só, partindo desse pressuposto, eu tenho correntes iguais, então a corrente que passar no resistor 1 é a mesma que passa no resistor 2, ou melhor, a corrente que passa no resistor verde é a mesma que passa no resistor azul e é a mesma que passa no resistor vermelho. Bem, agora, observe a DDP. O que acontece, pessoal? Observe a DDP aqui. Entre eles, você tem aqui a DDP, ela é medida através de dois polos, tá? Polo positivo e o polo negativo. Então, em cada ponto você tem um resistor, uma DDP diferente. Deixa eu melhorar aqui para ficar mais fácil. Olha só. Então, no resistor verde você tem aqui uma DDP. No resistor azul você tem uma outra DDP. E no resistor vermelho uma outra DDP. Então, o que acontece? Nós temos aqui a DDP 1, nós temos aqui a DDP 2 e nós temos aqui a DDP 3. E aqui nós temos a DDP total. O que é a DDP? Vamos lá. A DDP total é a soma da DDP 1 mais a DDP 2 mais a DDP 3. A soma dessas três, opa, deixa eu voltar aqui rapidinho. A soma dessas três DDPs vai me dar DDP1, tá? Porque a lâmpada verde, ela está entre pontos diferentes da lâmpada azul e entre pontos diferentes da lâmpada vermelha. O que acontece? Se esses três resistores tiverem a mesma resistência, então, e estiverem ligados em série, igual estamos vendo aqui, então cada lâmpada vai ter a mesma diferença de potencial, ou seja, cada lâmpada vai estar submetida à mesma diferença de potencial. Por quê? A corrente que está passando é a mesma, a resistência de cada lâmpada ela é igual, então obrigatoriamente tanto a DDP na lâmpada verde, a DDP da lâmpada azul e a DDP entre os pontos em que está situada a lâmpada vermelha também serão iguais. Esse é um caso particular, pessoal. Tá? Qual que é o caso particular? Se eu tiver uma associação em série em que os resistores tiverem valores iguais, ou seja, tiverem a mesma resistência elétrica. Caso os resistores não tenham a mesma resistência elétrica, então a DDP não será igual. Agora, caso os resistores em série tiverem a mesma resistência elétrica, então a DDP que vai estar submetida a cada resistor será igual. Então, essa é uma propriedade bastante importante, tá? Porque lembrando, a corrente é a mesma, tá? Como a resistência dos três resistores são iguais, obrigatoriamente eles vão ter que estar submetidos, né? Eles terão que estar submetidos à mesma DDP. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Beleza? Então vamos para a próxima, continuando aqui. Então, como eu falei, a corrente é a mesma para os três. Então, nós podemos dizer que I1, que a corrente total I, é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3. Tá? Como eles são iguais, eu vou chamar tudo de I, beleza? Bem, agora, a DDP é igual? Não, a DDP não é igual. A única condição para que a DDP seja igual é se eles tiverem a mesma, cada resistor tiverem a mesma resistência elétrica. Mas, em síntese, como cada resistor vai estar submetido a uma diferença de potencial
a pontos diferentes, então você vai somar as diferenças de potencial. Então, nesse caso, a DDP total é a soma da diferença de potencial que cada resistor fica submetido. Bem, a gente sabe que a primeira lei de Ohm, ela diz o quê? Que o I é igual a que a resistência é dada pela razão entre a DDP e a corrente. Se eu isolar a DDP, eu vou ter a resistência elétrica vezes a corrente. Bem, a corrente nós já sabemos que ela é igual. Por quê? Uma associação de resistores em série, a corrente que passa em cada resistor acaba sendo a mesma. Então, que a DDP ela vai estar sendo diretamente proporcional, não à corrente nesse caso, mas sim à resistência. Ou seja, quanto maior a resistência, maior a DDP. Quanto menor a resistência, menor a DDP. Então, o que eu quero dizer? Se nós tivermos uma associação Se nós tivermos uma associação em série, se nós tivermos uma associação em série, só um minuto aqui, pessoal, deixa eu só, tá, não deu certo aqui, não tô querendo tirar daqui, mas vamos lá, deixa eu só tirar aqui. Se nós tivermos uma associação em série, em que a, uma associação em série, então a DDP, desculpe pessoal, perdi o raciocínio. Então, a DDP ela é diretamente proporcional à resistência. Por quê? Porque a corrente elétrica ela é a mesma para os resistores. Então, por isso que você tem aqui o 1 igual a R1 vezes I, ou seja, o a DDP ela é proporcional à resistência 1, a DDP2 proporcional à resistência 2 e a DDP3 proporcional à resistência 3. Então, ela é diretamente proporcional à resistência. Isso mantido a corrente constante. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima, então? Vamos lá, então. Opa, só um minuto aí. Vamos lá, então. Bem, aí nós temos aqui um exemplo de aplicação de uma associação em série, pessoal. Por exemplo, a árvore de Natal. Aqui ela está uma árvore simples, né? Você pode ver que o fio que sai por um polo é o mesmo até o outro polo. Então isso quer dizer que só tem uma corrente passando aqui. Agora vocês observem que quando apaga uma lâmpada, apagam-se todas as outras lâmpadas? Isso acontece por quê? Bem, vamos para o próximo slide. Olha só, quando eu submeto uma, uma associação de resistores em série, quando uma lâmpada apagou, no caso da árvore de Natal, no fundo você corta a conexão do fio, você acaba cortando a corrente. Você não tem mais movimento ordenado de elétrons. E se você não tem movimento ordenado de elétrons, você não tem corrente elétrica. Não tendo corrente elétrica, ela não alimenta esses resistores. Não alimentando esses resistores, como é a mesma corrente para todos, tanto as lâmpadas anteriormente como depois, elas acabam apagando, porque você não tem ali um circuito mais fechado, e sim um circuito aberto. Então, na associação estéreo, nós temos esse problema. Então, é isso que acontece na árvore de Natal. Quando às vezes você tem lá, às vezes a árvore de Natal ela costuma ter ali 3, 4 fios, né? Ou seja, 4 condutores. Então, nesse caso, às vezes você tem lá uma determinada situação em que várias lâmpadas não, não brilham mais, né? Porém, outras continuam brilhando normalmente.
Isso só acontece, pessoal, porque aquelas lâmpadas que continuam brilhando são referentes aos condutores que não abriram o circuito, que continuaram com o circuito fechado. Agora, aquelas que se apagaram, você vai ver que refere-se ao circuito que foi aberto devido, pode ser ocasionado por um curto-circuito de uma lâmpada, por exemplo, ou com a queima de uma lâmpada, no caso, tá? Ou outros fatores que prejudicam ali a passagem da corrente. Beleza, pessoal? Uma curiosidade bem interessante para vocês. Bem, associação em paralelo de resistores. Na associação de paralelo, enquanto em série é um do lado do outro, né, melhor, um na frente do outro, na associação de paralelo, tá? Quer dizer, na associação em série, um do lado do outro. Na associação em paralelo, um à frente do outro. Então, nós temos aqui uma corrente, então ela vai ser transmitida para esse primeiro condutor, vamos aqui, para esse primeiro condutor, depois para esse segundo, desculpa, resistor, e por último para esse terceiro resistor. Então, nós temos aqui três resistores em paralelo. Bem, onde nós temos uma situação dessa, pessoal? Nas nossas casas. Nas nossas casas, as associações dos resistores, das lâmpadas, elas costumam ser colocadas dessa forma. Por isso que você, quando liga uma lâmpada, não necessariamente ligam-se as outras lâmpadas. Porque se elas estivessem associadas em série, obrigatoriamente as outras lâmpadas também ligariam. Mas como elas estão ligando em paralelo, então somente a lâmpada que está sendo, ao qual, né, o circuito foi fechado, é que vai funcionar. Vou dar um exemplo. Imagine que essas duas lâmpadas aqui, elas estivessem desconectadas, tá? Foi feito um corte aqui. Beleza, pessoal? Foi feito um corte aqui. Então elas ficaram desconectadas. Então o único circuito que funcionaria era esse circuito aqui. E os outros não funcionariam. Por quê? Eu cortei a conexão. Ah, mas ali anteriormente, na associação em série, cortava tanto antes quanto depois, eles deixavam de funcionar. Sim, só que eles só tinham um condutor. Agora aqui eu tenho um, dois. Então, eu tenho esse condutor e esse condutor. Então, obrigatoriamente, esse condutor vai continuar tendo corrente elétrica. Os outros não, porque foi cortado. Então, essas duas lâmpadas que eu circulei aqui, elas não funcionariam, mas essa primeira lâmpada aqui funcionaria normalmente. Beleza, pessoal? Por quê? Porque ela continuaria sendo alimentada e o circuito fecharia aqui, independentemente se eu cortei depois. Tá bom, pessoal? Então, na associação em paralelo, eu tenho essa vantagem. Na prática, quando você liga ou desliga uma lâmpada, você faz isso. Às vezes você liga todas as lâmpadas. Então, você está ligando aqui as três lâmpadas. Às vezes você só liga uma. Então, você corta a passagem de corrente, né, das outras, tá? Você abre o circuito nas outras. Abrindo o circuito não tem corrente elétrica, tá? Para ter corrente elétrica eu preciso fechar o circuito através, porque eu vou ter a DDP, vai criar um campo elétrico, obrigatoriamente vai fazer com que os elétrons se movimentem ordenadamente. Então essa é a vantagem da associação em paralelo. Eu lembro que eu vi uma casa, na minha casa, por exemplo, o rapaz ele instalou duas lâmpadas na sala e ele instalou elas em série. E aí eu questionei ele, né? Eu falei, poxa, mas para que? Se eu tenho duas lâmpadas, por que obrigatoriamente eu tenho que ligar em série? Não era melhor ligar em paralelo, que evitaria de eu consumir energia, porque toda vez que eu tivesse que ligar a lâmpada na minha sala, eu teria que ligar as duas ao mesmo tempo. Então ele foi lá e desfez o circuito, fez a ligação em paralelo e hoje funciona normalmente. Às vezes eu ligo as duas, às vezes eu ligo uma das duas para economia de energia. Então tá aí uma aplicação que aconteceu, por exemplo, na minha casa. Beleza, pessoal? Curiosidadezinha aí, mas vamos lá. Bem, agora olha só como é que acontece. Eu coloquei o circuito aqui e a gente vai analisar ele com muita calma, tá? Muita parcimônia. Beleza, pessoal?
Então vamos lá, olha só o que acontece na associação em paralelo. Então na associação em paralelo nós temos aqui o que? Duas lâmpadas, nesse caso duas, mas poderia ser três, né? Se tivesse três teria uma terceira aqui. Só que eu tenho condutores diferentes conectados a cada lâmpada. Então eu posso cortar a conexão de uma aqui, ó. Eu continuo tendo o que? Um circuito fechado para essa outra aqui, tá? Ou se tivesse hipoteticamente um terceiro para esse terceiro, tá? Mas não é o caso. Então o que que acontece? Observe que as lâmpadas elas estão submetidas à mesma DDP. Olha só, a mesma DDP. Então, uma coisa mas entretanto, por mais que elas estejam ligadas a uma mesma DDP, a corrente não. Então, a corrente que passa por aqui, a corrente que passa por essa daqui, deixa eu voltar aqui para ficar melhor. Então, vamos lá. A corrente que passa aqui não é a mesma corrente que passa aqui. Então, nunca vai ser igual? Não necessariamente. Quando é que essas correntes podem ser iguais? Vamos chamar aqui de corrente I1 e corrente I2. Quando é que elas serão iguais? Quando a resistência da lâmpada 1 for igual à resistência da lâmpada 2. Aí sim você tem a mesma corrente. Por quê? Eles já estão submetidos à mesma DDP. Se eles também têm resistências iguais, esses dois resistores, obrigatoriamente também vão ter o que? Correntes iguais, tá? Então essa é uma regra. Agora, se o resistor R1 for diferente do resistor R2, então também a corrente I1 será diferente da corrente I2. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Como a corrente na maioria das vezes tende a ser diferente aqui, então a corrente eu vou o quê? Somar. E é igual que a soma da corrente que passa pelo resistor 1, que passa pelo resistor 2, que passa pelo resistor 3 e que passa por qualquer outro resistor. Beleza, pessoal? Então a corrente é dada dessa forma. E a tensão? A tensão ela é igual. Porque numa associação em paralelo, o potencial que alimentam as lâmpadas é o mesmo. Então, a diferença de potencial total é igual à diferença de potencial relativo ao resistor 1, igual à diferença de potencial relativo ao resistor 2, igual à diferença de potencial relativo ao resistor 3. Então, a diferença de potencial é igual. Usando a primeira lei de Ohm, nós vamos ter o quê? I é igual a U sobre R, então I1 é igual a U sobre R1. E aí observe que a corrente agora ela é proporcional à resistência, tá? Ou melhor, a resistência ela é inversamente proporcional à corrente. Então, no caso de você ter, então vamos lá, no caso de você ter uma tensão constante, corrente e resistência são inversamente proporcionais, beleza? Guarde bem isso. Corrente e resistência são inversamente proporcionais. Então, I1 é inversamente proporcional ao resistor 1. No caso, I2, então, é inversamente proporcional ao resistor 2. I3 é inversamente proporcional ao resistor 3. Então, o que que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte, que nesse caso, quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente que vai passar por cada resistor. Lógico, né? Porque lembra que eles são inversamente proporcionais sempre. E comprova isso claramente. Bem, pessoal, então
Nós temos aí a resistência equivalente para resistores em série. Então, como é que eu calculo a resistência desses três ao mesmo tempo aqui, ó, que a gente chama de REC, tá? É chamado de REC. Deixa eu escrever aqui, tá bom? É chamado de REC. Bem, então, eu não coloquei aqui REC, tá? Peço até desculpa aí, mas a gente chama de resistor equivalente, mas pode ser R' também, tanto faz. Então, REC. Para uma associação em série, a resistência equivalente é igual à soma de cada resistor. Então, você vai somar o valor da resistência do resistor R1, o valor da resistência do resistor R2, o valor da resistência do resistor R3. A soma disso tudo vai dar R. Então, R é a soma geral. Bem, uma propriedade importante. Quanto maior for os resistores associados em paralelo em série, por exemplo, se eu tivesse aqui um outro resistor, aqui um outro resistor, então, quanto maior a quantidade de resistores que eu consigo associar em série, maior será a resistência total ou equivalente. Óbvio, né? Porque, né, dado pela soma, se eu tenho 10 resistores, eu vou somar o valor dos 10. Se eu tenho 20 resistores, coloco mais 10 para ter 20, então agora eu vou ter um resistor equivalente relacionado à soma dos 20 resistores. Então, como é dado por essa soma, obrigatoriamente ela vai obedecer essa propriedade, tá, pessoal? Isso é muito importante e ajuda muito nos nossos, vai ajudar muito, principalmente para o próximo conteúdo, tá? Então lembre-se disso. Outra coisa que a gente precisa observar aqui: se a DDP for constante, ou seja, se ela for inalterada, então quanto mais resistores em série estiverem associados, menor será o valor da corrente elétrica. Lógico, né? Isso é óbvio. Por quê? Se eu tenho aí uma quantidade enorme de resistores associados em série, quer dizer que eu vou ter uma resistência equivalente muito maior. O que que isso vai acarretar? Uma diminuição da corrente. Então, uma das formas de eu controlar a passagem de corrente elétrica é colocando resistores principalmente em série. Porque se eu for colocando, obrigatoriamente vai diminuir a corrente, porque eu tenho ali a corrente passando por todos eles. E aí, se eu for acrescentando resistores a esse circuito, né, principalmente a esse condutor, obrigatoriamente eu vou aumentar a oposição. E isso vai fazer com que diminua a corrente. Beleza, pessoal? Então, aqui são três propriedades importantíssimas para que nós possamos guardar. Bem, agora na associação de resistores em paralelo, nós temos o que então? Vamos lá. Primeiro, é dada não pela soma direta, mas pela soma dos inversos dos resistores. Pessoal, só uma dúvida aí. Quem não sabe o que é inverso? Inverso é 1 dividido por uma variável. O inverso de x é 1 sobre x. O inverso de 2 não é menos 2. Muita gente confunde. O inverso de 2 é 1 sobre 2. O inverso de R, 1 sobre R. O inverso de R1, 1 sobre R1. O inverso de R2, 1 sobre R2. E o inverso de R3, 1 sobre R3. Então, você tem aí a associação, o resistor equivalente, né, a resistência equivalente, é dada pela soma dos inversos de cada resistor. Beleza, pessoal? Bem, aí nós temos aqui uma propriedade. Quanto maior for os resistores associados em paralelo, na série, quanto maior os resistores associados em série, maior será a resistência total. Nesse caso aqui, se eu coloco em paralelo, quanto maior a quantidade de resistores associados em paralelo, olha aqui agora, menor o valor da resistência total. Cuidado com isso. Menor o valor da resistência total. Vou colocar de outra cor. Opa, travou aqui, beleza.
menor será o valor da resistência equivalente total. Outra coisa, se o U for inalterado, ou seja, se ele permanecer constante, e aí eu colocar mais resistores em paralelo, então, associado, é claro, né? Maior, vou colocar até de outra cor, será o valor da corrente. Maior será o valor da corrente. Maior será o valor da corrente. Pessoal, isso é importante. Por que maior será o valor da corrente? Porque o que acontece? Se eu coloco, eu vou acrescentando, vamos ver, exemplo aqui, eu acrescento mais um condutor aqui, ó. E aqui eu coloco mais um resistor. Aliás, pessoal, o resistor, a gente representa ele, deixa eu colocar aqui. O resistor nós representamos ele com o sinal do raio, tá? Beleza? Mais um resistor eu coloco aqui. O que acontece? Eu vou ter mais uma corrente, porque lembra que a corrente total é dada pela soma das correntes que passam em cada resistor? A corrente que passava no resistor azul, verde e vermelho continua passando, não vai alterar não, é o mesmo. Agora eu vou ter mais uma outra corrente que vai passar nesse quarto resistor. Então, obrigatoriamente, eu vou ter uma corrente maior, tá? Isso é bom deixar bem claro. Isso acontece, por exemplo, no Benjamin, né? Popularmente conhecido como T. Quando eu ligo, às vezes você liga nas três saídas, né? E aí, ligando nas três saídas, o que você está fazendo é aumentando a corrente que está chegando ali naquele Benjamin, naquele T. Por isso que às vezes corre risco de provocar um curto-circuito, porque às vezes a pessoa liga aparelhos que consomem muita energia, obrigatoriamente necessitam-se de uma quantidade de corrente muito grande. Não sei se vocês observaram, teve um incêndio que ocorreu em São Paulo há alguns anos, né? 2, 3 anos, se eu não estou enganado, e um dos problemas foi um curto-circuito que ocorreu um dispositivo desse jeito. Por quê? Vamos pensar assim, vamos supor, vão ter três saídas. Se você liga só em uma, você vai ter só uma corrente. Se você faz uma segunda ligação, você passa a ter uma segunda corrente. Só que a primeira continua com o mesmo valor de antes. Se você liga no outro, na outra saída do T, melhor, né? Você vai ter também uma terceira corrente. Então você vai ampliar a quantidade de corrente, tá? E não diminuir. Muita gente se engana com isso, tá? Então tome cuidado aí para que você não venha se confundir. Lembre-se então, permanecendo a tensão alterada, quanto mais resistores em paralelo, né, eu conseguir associar, então maior será o valor da corrente elétrica. Pessoal, beleza? Vamos lá então para os exercícios, né? Então eu trouxe aqui dois exercícios, um em série e um em paralelo para que nós façamos, tá bem tranquilozinho. Então vamos fazer aqui para a gente fechar a aula de hoje. Então o que acontece? Nós temos aqui 4 resistores associados em série, beleza? Pessoal, só tem uma corrente passando aqui, ó, porque eu só tenho um fio ligando esses 4 resistores. Agora olha só, a tensão, calma aí só um minuto aqui. A tensão é de 12 volts, tá? Outra coisa, aqui também está marcando 12. Essa daqui é a tensão total. E essa daqui, 3, é a tensão em cada resistor. Observe que ele está marcando entre dois pontos internos ou dois pontos diferentes
desse daqui, desse resistor, desse outro resistor e desse outro resistor. Agora, olha só, o total é 12. Eu tenho 4 associados em série e a DDP de um deles é 3. Como todos eles têm a mesma resistência, obrigatoriamente também eles terão a mesma tensão. Então aqui vai ser 3, aqui vai ser 3, lembrando que é 3 volts. Aqui já está marcando 3 volts no multímetro, né, que é um dispositivo que mede, nesse caso aqui, a tensão. No caso é um voltímetro, perdão, mede a tensão. Então vai ser 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Lembra que numa associação em série, você calcula a DDP somando a DDP em cada resistor? Como eles têm a mesma resistência, obrigatoriamente eles vão ter também a mesma tensão. E o total, a soma deles tem que dar o total. Entendeu? E como é que eu acho a corrente que passa aqui, que eu ainda não achei a corrente que passa aqui? Então vamos lá, como é que acha a corrente? Vamos fazer a corrente aqui. Ó. Então primeiro a gente parte da primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então I é igual a U sobre R. O I é igual a quê? 12. Pessoal, observe que eu peguei a tensão total. Só um detalhe aqui, pessoal, não é 12 não. Aqui a corrente, só um minutinho aí que, deixa eu ajeitar essa. Bem, pessoal, então 12 dividido para 6, por que 12? Porque 12 é a tensão total. E 6, pessoal, vamos lá. Numa associação em série, o resistor equivalente é dada pela soma de cada resistor. Então, 1,5 mais 1,5 é 3, 3 mais 1,5, 4,5, 4,5 mais 1,5, 6. Fazendo essa divisão, então, a corrente elétrica que passa em cada resistor, ou a corrente elétrica total, 2 amperes. Agora, observe, pessoal, que é bom deixar isso aqui claro. Observe que se eu for calcular individualmente, eu vou ter o mesmo resultado. Quer ver? Ó? O que é a tensão? A tensão é a corrente vezes a resistência. É o produto escalar entre o resistor e a resistência elétrica e a corrente. Então, se eu calcular o aqui, ó, se eu pegar a corrente que passa em cada um é sempre 2, porque é o mesmo. Então, se eu pegar 2 vezes 1,5, 3. 2 vezes 1,5, 3 e assim sucessivamente. Então, vai dar a mesma coisa. Beleza, pessoal? Então, bate o resultado aqui. Ok? Vamos lá, então. Próximo exercício. Para a gente fechar aqui. Nós temos agora os resistores em paralelo, tá? E nós temos o seguinte, ó. Vamos lá. Esse resistor aqui está em paralelo. Vamos achar primeiro quanto vale o resistor R1, R2, R3 e depois nós vamos calcular a resistência equivalente desse circuito aqui. Bem, pessoal, olha um detalhe. Os três estão em paralelo e eles estão submetidos à mesma DDP 12. Observe que aqui no voltímetro está marcando 12 volts, tá? 12 volts. Bem, usando a primeira lei de Ohm, eu vou ter o que? R igual a U sobre I. Então vamos lá. Fazendo primeiro a corrente 1, perdão. Nós temos o seguinte: R igual a U sobre I, então I1 é igual a U sobre R1. I1 é igual a 12, que é a DDP. Como a DDP é a mesma, você pode ver que você falou que vai ser o mesmo para os três casos. Então 12 por 5.
12 por 5, 2,4 amperes. No segundo caso, para achar a corrente 2, vou ter U sobre a resistência equivalente do resistor 2, ou melhor, a resistência elétrica do resistor 2. Então, de novo, ó, 12 dividido agora por 10, que vai dar 1,2. E por último, para calcular a corrente 3, eu pego a DDP do circuito, que nesse caso é 12, né, que é o mesmo para todos os resistores, dividido pela resistência que é referente ao resistor 3, observe que é 12 de novo, dividido para 20, que vai dar 0,6 ampere. Então, se eu quiser achar a corrente total, se eu quiser achar a corrente total, o que eu faço para achar a corrente total aqui, pessoal? Para achar a corrente total, eu vou pegar e somar os três resistores. 2,4 mais 1,2, que vai dar 3,6, mais 0,6, que vai dar 4,2 amperes. Então, a corrente total do circuito, 4,2 amperes, que é a corrente que passa pelo resistor 1, mais a corrente que passa pelo resistor 2, mais a corrente que passa pelo resistor 3. E para achar a resistência equivalente, uso a soma do inverso dos resistores. 1 sobre R é igual a 1 sobre 5, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 20. Tirando o mínimo de 5, 10 e 20 é 20. 20 dividido para 5 é 4. 4 vezes 1, 4. 20 dividido para 10 é 2. 2 vezes 1, 2. E 20 dividido para 20 é 1. 1 vezes 1, 1. Somando em cima, 4 mais 2 mais 1 dá 7 sobre 20. Então, 1 sobre R é igual a 7 sobre 20. Multiplico cruzado, eu vou ter 7R igual a 20. R é igual a 20 sobre 7. Isso vai dar aproximadamente 2,9, quase 3, né? Praticamente 3, né? Porque 21 para 7 é 3 redondo. Então, esse é o resultado final. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Bons estudos. Lembre-se que a física não é sua inimiga, ela é sua aliada. E até uma próxima, se Senhor assim Deus nos permitir. Um abraço, não esqueça de dar o like e de comentar positivamente.